Amém, igreja? Quero ler uma palavra que Deus colocou no coração da igreja. Desliga só um pouquinho para mim ali, por favor. Aleluias. Uma palavra, amém, que Deus, aleluia, preparou para essa noite. Amém? Salmos, aleluia, de número 37, em nome de Jesus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Salmos, aleluia, 37. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: não, aleluia, te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te, aleluia, concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Aleluia, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, aleluia, espera nele, e não indigneis por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa, aleluia, astutos, aleluia, intentos. Deixa a ira, abandona o furor, e não te indigneis para fazer o mal. Aleluia, amém, somente está aqui em nome de Jesus. Pode tomar teu assento, amém? Quando nós meditamos nesses salmos, aleluia, o Senhor nos dá um exemplo para nós não, aleluia, olharmos, amém, para a prosperidade do ímpio, para nós não invejarmos, aleluia, as pessoas que não servem a Deus quando elas prosperarem, mas o Senhor fala para a gente confiar nele. O Senhor fala para nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Quando nós meditamos nessa palavra e o Senhor nos fala para nós entregarmos o nosso caminho a Ele, se nós meditarmos e analisarmos, por que nós pensamos às vezes, pastor, Senhor, como está difícil a minha caminhada? Quantos de nós já pensamos dessa maneira? Como está difícil o meu caminho? Mas o Senhor, Ele fala, me confia nele, entrega o teu caminho. E o caminho não é, amém, uma estrada, não é, mas o caminho é um fardo, é algo que você está passando, é algo que está pesado para você, e Deus está dizendo, entrega para mim, entrega na mão do Senhor, e Ele vai, amém, abençoar a minha e a tua vida. O Senhor nos fala, aleluia, para nós confiar nele, amém, para nós fazermos o bem, e nós iremos prosperar. Aleluia, e quando eu comecei a meditar nesta palavra, aleluia, eu me lembrei, aleluia, de quando, aleluia, o Senhor, Ele está na casa, amém, de Marta e de Maria. Você pode acompanhar comigo no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de número 38. Diz assim: e aconteceu que indo ele, aleluia, de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Aleluia, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, ouvia a sua. Marta, porém, aleluia, andava distraída, aleluia, em muito serviço, e aproximando-se do Senhor, aleluia, não te importas que, aleluia, minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só, aleluia, é necessária. Aleluia, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Quando nós meditamos nesta palavra,
nós vamos ver que Marta e Maria, amém, dentro daquela casa, o Senhor chega ali, e nós vamos ver que o Senhor ele começa a falar, o Senhor começa a ministrar ao coração, amém, daquelas pessoas. E a Bíblia vai dizer então que quando ela começa a ministrar, Maria para ouvir, e ela fica encantada, amém, da maneira que o Senhor ministra, porque diversas vezes na palavra nós vamos ver que tinha muitas pessoas que pregavam, mas quando Jesus pregava, muitos diziam que autoridade que esse homem prega. Então Jesus não só pregava bonito, as palavras não eram bonitas, mas tinha autoridade na tua palavra. Então ela ficou ali se maravilhando da maneira que o Senhor ensinava. Mas porém, a mãe Marta nos seus afazeres, ela começou a se irritar com aquilo. E ela foi, amém, ao Senhor, falou: Senhor, fala para ela, amém, que ela venha me ajudar. E ali o Senhor disse para ela, amém, que a melhor parte foi a que ela escolheu, que era ouvir, amém, o que ele estava dizendo naquele momento. E eu comecei a meditar na palavra, eu comecei a ver, que quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos começar a ter entendimento, amém, para vencer as batalhas que nós passamos no nosso dia a dia. Então Marta, ela estava preocupada com os seus afazeres, mas só que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e lá na frente nós vamos ver, o episódio onde Marta e Maria, ela veio perder, amém, o seu irmão, por causa de uma enfermidade. Nós vamos lembrar de quando, amém, Jesus, ele ressuscita, amém, Lázaro. Nós vamos lembrar, que, essa mulher que um dia, recebeu ele e aprendeu naquele dia, quando ele chega, amém, naquele lugar, ela vai ao encontro do Senhor e o Senhor ministra o coração, dizendo, ele não está morto, mas ele vai viver. E ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E ele continua ministrando, e ele fala para ela: amém, se você crer, você verás a glória de Deus. Crê tu nisso? Ela diz: eu creio, Senhor. E quando ela diz eu creio, o Senhor vai, amém, para onde está sepultado, amém, Lázaro, e a Bíblia diz que em secreto ela vai e chama Maria e diz: o mestre está aí. Então uma pessoa que estava preocupada lá atrás com os afazeres, agora está entendendo o propósito de Deus, e ela diz: o mestre está aí. Aleluia, Deus. Enquanto não entrar na minha mente, na sua mente, que é Deus que faz as coisas, nós vamos ficar patinando, igreja, e não vamos conseguir adquirir aquilo que nós almejamos para a nossa vida. Aleluia. E quando a preocupação era: Senhor, antes ela falou assim: Senhor, se você tivesse vindo antes, quer dizer que quando ela vai de encontro com o Senhor, ela já entendeu o propósito também, que Jesus estava ali. E ela disse: Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, ele não teria morrido. Ela disse: certamente o Senhor oraria, intercederia a Deus por ele, e ele ganharia vida. Porque que para algumas pessoas, vamos voltar lá atrás, nós vamos lembrar de uma mulher que abençoou a vida do profeta com pão e com água, ganhou um quarto. E quando o profeta profetizou um filho para ela, ela começa a cuidar do filho. A Bíblia diz que o filho vai trabalhar com o pai, e ao meio-dia a criança morre, sim ou não? Aí aquela criança morta, aquela mulher coloca na cama do profeta, ela vai de encontro com o profeta. E quando ela vai de encontro com o profeta, as pessoas perguntam: está tudo bem? Ela diz o que? Tudo vai? Olha a diferença. Ela sabia que a criança estava morta, mas ela diz: tudo vai? Quando ela chega ao profeta, ela fala: eu pedi alguma coisa para ti, agora meu filho está morto lá, vamos lá orar, intercede por ele, porque ele estava morto. E Marta, amém, ela viu Jesus fazendo os milagres, ela não teve a mesma atitude, igreja. Olha que interessante é. Ela fala assim, ela já talvez tinha visto alguém ser ressuscitado, mas ela disse: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes. Só que Deus já tinha feito, amém, Deus já tinha feito através do profeta esses milagres.
Então talvez, amém, se ela tivesse na certeza absoluta, convicta daquilo, ela ia falar: Senhor, que bom que o Senhor chegou. Ele está morto, mas eu creio que, amém, o Senhor pode orar e Ele pode ressuscitar. Ela disse: Senhor, já está morto e faz 4 dias. Mas o Senhor fala: ainda que esteja morto, viverá. E o milagre acontece naquele dia. O que o Senhor quer ministrar, pastor, com esta palavra e com esses exemplos? Para algumas pessoas, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele sabe o tamanho da nossa fé. E tem pessoa que Deus, Ele vai fazer as coisas acontecer naturalmente, porque se não acontecer, você talvez vai murmurar e você vai perder a tua bênção. E tem alguma situação que Deus permite acontecer na minha e na tua vida, porque Ele sabe, Ele não vai reclamar, Ele não vai murmurar. Como assim, pastor? Lembra da história, amém, de Jó? Satanás se apresenta e fala: Luiz, de onde tu veio, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. E quando nós vamos ver, ele faz uma pergunta: tem visto meu servo Jó lá? Fiel, íntegro, temente a Deus. E Deus permite, amém, que é tocado, amém, em sua vida, em tudo que ele tem, na sua saúde. E às vezes você olha para alguém da igreja, olha para algum familiar, olha para alguém, e você fala assim: como que ele aguenta passar por tudo isso quieto? O Senhor sabe o tamanho da fé dele. O Senhor sabe o tamanho da sua fé. Deus sabe que tem pessoa no nosso meio que, se ele tocar num fio de cabelo, já não quer mais nada, não faz mais nada, não. E tem pessoa que Deus pode tocar, que Deus sabe que ele não vai murmurar. Ele vai falar assim: todavia eu me alegrarei. E para isso acontecer, nós temos que falar para o Senhor: Deus, aumenta, Senhor, a minha fé. E conforme Deus vai aumentando a tua fé, as tuas bênçãos vão aumentando também. E Deus, ele deixou bem claro no Salmos 37. Nós vamos ver o salmista falando com Deus, Deus falando, amém, com o salmista. Mas no Salmos 37 você vai ver ele falando com alguém, ele ministrando para alguém. E é o que Deus está falando no nosso coração nessa noite. Não inveje a prosperidade do ímpio, confia no Senhor, e Ele tudo fará para mim, e Ele tudo fará para você. E eu quero, amém, falar para você algumas situações que acontecem na nossa vida, que algumas coisas nós se frustramos. Não é problema, amém, da igreja, não é problema, mas muitas vezes é nós. Talvez um dia nós pecamos, talvez um dia nós falhamos, talvez um dia nós decepcionamos com alguém e nós deixamos aquilo começar a afetar a nossa vida. Mas eu quero lembrar você que a salvação ela é individual. E Deus, ele tem propósito na minha vida e na tua vida. E o ímpio, aleluia, o Senhor falou aqui, ó, bem sincero na palavra, que o ímpio ele vai prosperar, ele vai adquirir. Posso te dar um exemplo aqui? Quando você vê, aleluia, algumas notícias na televisão, e a pessoa fala assim: nossa, coitado de tal ator famoso, fez tantas coisas pela televisão, agora está lá passando fome, está lá passando necessidade. Quantas pessoas você já viu passar por isso? Que pessoas que eram famosos, pessoas que fez novela, que fez filme, jogador de futebol que tinha prosperado, e hoje a pessoa não tem mais nada, está na miséria. E Deus, ele não quer que nós venhamos invejar essas pessoas. Porque a prosperidade ela vem quando o adversário ela dá, ele te dá com uma colher, mas ele te tira com uma concha.
Até aquilo que Ele não te deu, Ele tira de você. Mas aquilo que Deus dá, igreja, seja tijolo por tijolo, é algo que é honrado, é algo que é compromissado com Deus. Nós vamos ver na palavra o que o Senhor nos fala para nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, que pode vir o vento e não vai destruir. Se nós edificarmos a nossa casa na areia, amém, o vento vem e destrói tudo. Você viu aquelas casinhas que as pessoas fazem para vender? Não, o cara fala, não é para mim mesmo, para me ganhar dinheiro, vai com tudo material ruim. E você, várias pessoas reclamando da casa que está rachando. É assim ou não é? Mas quando você adquire algo que você quer fazer, você fala, não, põe ferragem boa, põe coisa boa aí, porque a minha família vai estar aqui. Aí você investe, sim ou não? E assim é Deus na tua vida. Deus não vai colocar coisa ruim para você, Ele vai investir coisa boa sobre a tua vida. Ele vai investir coisa também que vai ser bênção para a tua casa, vai ser bênção para o teu ministério. Então lá atrás nós vamos ver essas mulheres recebendo Jesus. Nós vamos ver exemplo também das mulheres recebendo Jesus, aliás, e chorando sobre os pés do Senhor, ungindo os pés dele, secando os pés dele com seus cabelos. E pessoas murmurando, dizendo, Senhor, nós podíamos vender, né? E com a venda também desta unção, nós podíamos abençoar as pessoas. Porque a mente dela está no dinheiro. A mente dela está, aliás, em ficar rico, em prosperar. Mas a mente também daquela mulher estava aqui, em ungir o Rei dos Reis. Então quando você colocar a tua mente em fazer a obra do Senhor, em fazer para o Senhor, as bênçãos ela vai a mente te alcançar. Faça o melhor para Deus. Não faça, amém, por obrigação, mas faça o melhor para o Senhor. Dá com alegria, serve com alegria. Vem para o culto com alegria. Sabe, vem para o culto, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Venha realmente para adorar. Não venha por vir, mas venha realmente para falar assim, muda a minha história, muda a minha vida. Talvez tenha pensado, Senhor, estou te servindo, nada acontece, nada muda na minha vida. É porque nós estamos vindo por vir. Estamos fazendo por fazer. Ah, pastor, para mim não tem mais jeito. Para mim já era. Não, igreja. Se você está vivo e você está aqui, é porque Deus tem algo sobre a tua vida. E você sabe que tem. Porque muitos de nós, às vezes, como estamos entristecidos, machucados, nós começamos a relaxar, falando, não, para mim não dá mais, não quero mais, para mim não tem mais jeito. Mas lá no fundo nós sabemos que dói. Sabemos que arde uma chama ainda dentro do nosso coração. E Deus ele vai mudar a minha e a tua vida em nome de Jesus. Eu poderia estar falando para você aqui de dinheiro, de oferta, hoje é culto de primícia. Mas eu quero que você venha servir a Deus. Aliás, primícia da tua oração, primícia também do teu clamor. E Deus ele vai honrar a tua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero que você comece a dar prioridade para as coisas de Deus. Começa a arrumar tempo, amém, para servir a Deus. Começa a vir na igreja mesmo, amém, todos os cultos. Começa a fazer a vontade de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Muda a minha vida. Me levanta então, Senhor. Faça um propósito com Ele. E Ele vai abençoar a tua vida. Amém, igreja? Aliás, Maria, ela escolheu ouvir o que o Senhor estava falando. Porém, Marta estava preocupado com os afazeres. E muitas vezes nós viemos para a igreja preocupados, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Viva o agora. E amanhã, e amanhã, e amanhã. Amanhã Deus proverá. O amanhã pertence a Deus. Faça o melhor todos os dias, como se fosse o último. Venha para o culto como se fosse o último. E leva a tua bênção para a tua casa.
Se Ele vier nos buscar, glória a Deus. Se Ele não vier, eu estou renovado para viver mais um dia.